Tu nunca vais conseguir ler tudo sobre tudo, não é? E tens que estar confortável com isso. Ninguém. Isso também é outra questão que não há tempo Não há assim tanta coisa para ler. Se tu pensares bem o que é que vale a pena ser lido, tu tens tempo para tudo. Achas? Acho que a vida é longa o suficiente. Porque também não podes ser preguiçosa. Nós não estamos aqui a dizer, não é? Ou seja... Olha, essa coisa que me dizem é que eu não sou preguiçosa, porque já viste as minhas entrevistas? Eu preparo-me imenso. Não tens que ficar na defensiva. Não, eu agora só a dizer estou para lá. ofendida, Estou só a dizer porque- para lá. Estás a ver? Não Eu se pode falar não com os sejas- jornalistas. Convidam uma pessoa e depois nem sequer fazem o trabalho de casa. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser. E nunca vamos também contar uma obra. Agora estava aqui a escrever e se puder, nem pode lembrar. Chama Pequenas Reivindicações de Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. Pessoas incríveis. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Pequenas Reivindicações de Liberdade. Este que é um podcast observador e hoje com Catarina Marques Rodrigues. Gostei dessa entoação. Agora é suposto entrar palmas, não é? E agora tu fazes, sim, sou eu. Sou eu. Por acaso eu gosto quando dizem o meu nome, gosto muito do meu nome. E sabes que é só esse o meu nome. Não tenho Ah, é? Catarina nome Maria, completo. Catarina Joana, Catarina... É o nome completo. Nem tens Catarina Rodrigues da Silva. Não, é Marques Rodrigues. Só isto. Ah, que Interessante. giro. É um Tu nome... ainda sentes sempre aquela coisinha quando dizem o teu nome? Há pessoas que ficam sempre, dizem o teu nome e tu bem que ficas... Nem é tímida, é um... isto sou eu. Não. Não fico assim, Ok. mas fico... Põe-me alerta, porque normalmente em momentos de trabalho, não é? Momentos profissionais. Então, Ligas-te. sim, é que, ok, agora tenho que ser profissional. Sabes aquela sensação que a mim acontecia-me quando andava na escola? De repente dizem o teu nome, ouves de repente o teu nome e o sangue sobe toda a cabeça. Eu E tu entras em Eu pânico. corava todos os momentos que É. diziam o meu nome. Isto não te acontece, Catarina? Sim, às vezes, cada vez menos, não é? Porque também vais-te habituando a ouvir o teu nome, sobretudo em termos profissionais, pronto. Mas eu gosto muito do facto de ter só 3 nomes e há muitos jornalistas, isto em miúda, que eu tinha reparado, que têm 3 nomes. Por exemplo, José Rodrigues dos Santos, Alberta Marques Fernandes, muitos deles têm 3 nomes. E tu também achaste, isto eu tenho que ter. Quer dizer, eu tinha e tinha, não é? Porque ninguém me deu mais nenhum nome, Mas podias ser Podia Catarina só usar- Rodrigues. podia, ou Catarina Marques, mas Ou já havia Marques. uma. Sabem que os jornalistas não podem ter um nome profissional Igual a outra ao pessoa. outro, sim, tem que ser só teu. É o nome. proibido? É proibido mesmo. Por exemplo, assinas uma peça e eu assino Catarina Marques e tu também assinas Catarina Marques. Isso depois, quem é que assinou a peça, não é? Este foste tu ou fui eu? Então o O nome. jornalismo tem regras a mais, Catarina. Achas? Sim. Tu também achas? Acho que é isso que Tu leva às fizeste fake carinha news. de quem achou. Eu fiz carinha de desconfortável. Digam tudo, agora não ataquem o jornalismo, pelo amor de Deus. Estamos a, sei lá, 1 minuto e meio de conversa e já estamos com. Já estamos a dizer mal dos jornalistas, Verdade. que são mesmo as pessoas da linha da frente. Nós nunca podemos dizer mal dos jornalistas. É assim, podemos dizer mal, mas não, acho que não podemos dizer mal ou não podemos questionar a sua relevância, que são coisas diferentes. Eu posso. Pronto. Ou és tu que me vais dizer que eu não posso? Podes? Liberdade de expressão. Que não é liberdade de agressão. Aqui ninguém te agrediu. Calma. Olha. É estes Epá, argumentos. viram o jogo de uma maneira. Eu uso muito esta frase quando, enfim, há discursos racistas, xenófobos, homofóbicos que usam esta cartada da liberdade de expressão, que tem também algum limite, que é a agressão, não é? Agora não vamos considerar que os jornalistas se integram em algum desses grupos que tu acabaste de mencionar. Supostamente têm liberdade de expressão com regras, não é? Há um código deontológico que têm que seguir. Sim, mas não são coitadinhos nenhuns. Oh, Catarina, a mim não me vais convencer disso. Ai, tipo, olha, é que eu ia começar a dizer argumentos que vocês usam para se defender. Vocês. Eu nem vou trazer isso, eu nem vou dar palco a esses argumentos neste podcast. Catarina, nós temos a partir de agora um cronómetro. Bem, a Catarina está com uma cara lixada. Estás com a linguinha de céu da boca. Eu estou a rir-me, estou a Sabem, sorrir. aquelas pessoas que ficam assim com a língua de lado Não, e com a boca meio aberta. estou expectante. Nós temos a partir de agora um cronómetro a contar e quando ele apitar, o nosso episódio acabou.
Além disso, a temporada anterior dos Rapazes Giros era gravada em casa da avó Glória, que é a nossa grande anfitriã, e agora ela não está Ela aqui no existe estúdio. mesmo ou é AI? Existe mesmo. Ah, Existe Isso mesmo. até é quase ofensivo, mas vamos deixar passar. Porque a avó Glória é uma figura pública. É. alguns áudios que eu ouvi, porque eu já ouvi o vosso podcast, pareciam AI. Não, Mas se tens que calhar andar não. um bocadinho. A nossa avó Glória aparece no nosso Instagram. Se andares um bocadinho para baixo, Ok. podes ver a cara dela real. perfeita. Sim. Ok. E Mas sim, voltando à avó Glória, que aqui, existe mesmo. aqui está as boas-vindas da avó Glória. Olá, Catarina. Bem-vinda. Quero já descansá-la, não precisa ter medo. Estas duas conseguem ser muito tontas, mas no fundo, gostavam de ter um terço do seu profissionalismo. Infelizmente é o que se vê. Um grande beijinho. Olá, Desculpa, ia repetir. Íamos chegar aqui em loop. Olá, Catarina. Olá, Catarina. Mas quem é a avó Glória? A nossa avó. Mas é, quer dizer, vocês não são irmãs? Somos. Por exemplo, podiam ser primas e ter a mesma avó também. Sim. Somos irmãs. Mas pedem-lhe sempre para ela fazer o É ela que áudio? recebe todas as convidadas. Sim. Tal como todos os rapazes todos ficaram com uma grande relação com a avó Glória. Porque iam lá à casa, ela preparava um lanche. Eu também irei à casa dela a seguir a entrevista ou não? Se a avó Glória ouvir Te este convidar? episódio e te ouvir a dizer isso, vai-te convidar certamente. Amava. Catarina, porquê que tu és incrível? Isto é aquela pergunta tipo Daniel Oliveira, o que é que dizem os teus olhos, que tu pensas na resposta antes de ires, sendo que eu nunca fui, não sei porquê, mas Ainda por cima eles precisam de tantas pessoas, já começam a repetir nomes. exatamente, pronto. Também não sei Mas porque depois- é que nunca se lembraram de ti. Eu acho que não sou incrível, sinceramente. Eu acho que tenho um objetivo, uma missão, gosto daquilo que faço e tento tornar os outros incríveis, tento trazer pessoas incríveis para lhes dar voz, no fundo, ou para as questionar, ou para as pôr a dizer aquilo que realmente pensam e não aquilo que fica bem dizer. E se calhar essa arte, essa magia, essa profissão tem algo de incrível, no sentido de pôr as coisas a nu, digamos. Mas eu se calhar posso ser um objeto ou enfim, uma ferramenta, um veículo dessa arte incrível, que eu acredito que é entrevistar, questionar, fazer jornalismo e, no caso, relacionado com direitos humanos, que é, sim, uma das coisas incríveis do nosso mundo. Para algumas pessoas, não é? Outras pessoas já questionam aquilo que antes seria inquestionável. Muito bem. Pôr as coisas a nu é uma coisa que eu apoio. Não é? Todas as coisas. Ficaste presa nessa Todas. frase, o resto Sim, já não não ouvi mais ouviste. nada. Direitos humanos e não sei o quê. Quer dizer, fica com medo quando disseste que tu podias ser um objeto, que eu não concordo. Eu sou contra a objetificação do corpo da mulher. Ótimo, Eu é quero bom deixar saber isso aqui, isso. Não sim. levantávamos já, se dissesses que eras a favor. Por isso tu dizes que és um objeto, Eh, a mim deixa-me alerta. Pois. Por isso é que eu não gostei. É, Depois tu completaste, afinal não era isso que tu eu querias dizer. expliquei, Claro. exatamente. Não podem cortar esta parte e isolar, porque é isso que as pessoas fazem e depois fica uma mensagem mal passada e não é... Nós fazemos aqui, nós só fazemos bom jornalismo. E pronto, e jornalismo é uma arte. Fiquei a saber. E não é aqui jornalismo sensacionalista porque também existe. Também existe, claro. E também tem o seu papel. Há maus profissionais em todas as áreas, Oh sim, agora chegou lá. não é? Claro que sim. Já está. Agora E também há profissionais que têm maus momentos. Há bons profissionais que têm maus momentos. Todos erramos. Errar faz parte. É Errar condição humano. humana. É ser humano, faz parte de Mas ser humano. estamos pouco disponíveis para os erros dos outros. Até para os nossos. Sobretudo para os nossos primeiro. Isso eu quem não- for autocrítico, Sim, não é? Desconheço pouco. Desculpa, Desconheço. desconheço. É porque conheces muito. Desconheço. Queria dizer o oposto. Não erras, não é? Ou Assim, erras pouco. posso eventualmente já ter errado. Mas, Mas, nunca reparaste. não. Eu também nunca lhe digo. Que é, É. para... Para não ficar a nu. Lá está. Precisamente. Pois. Catarina, nós vamos dizer-te porque é que tu és incrível. Então vamos lá. És incrível porque através do teu trabalho dás a conhecer histórias de outras mulheres que admiras e que defendem ideias, umas mais consensuais do que outras, sempre com espaço para o fazer com liberdade.
És incrível porque criaste o podcast Dona da Casa, onde apresentas conversas centradas em questões de género, políticas e de inclusão, sempre com um ponto de vista feminista e crítico, seja o entrevistado homem ou mulher. És incrível porque nos parece que és uma mulher que se dedica ao seu trabalho com um grande profissionalismo e sentido de missão. Porque és fundadora e CEO do Gender Calling, uma plataforma que tem como objetivo consciencializar e reeducar comunidades, empresas, equipas acerca de questões como o feminismo, a inclusão e as mais diferentes desigualdades. E és incrível porque consegues conversar com assertividade e descontração ao mesmo tempo e com um olhar que questiona, mas inclui. Ai, muito obrigada. Gostei. É bom ter esse olhar de fora, porque nós às vezes temos o nosso dia-a-dia, não é? Fazer o nosso trabalho, que é o meu caso, gravar entrevistas, fazer reportagens, etc., ter reuniões, e depois não há esse feedback direto, vês os comentários, vês as visualizações, vês os números, mas depois não ouves as pessoas a falar, portanto, gostei. É a nossa missão. É fazer com que as pessoas que estão cá se sintam Sim. bem, não é? Sim. Passamos agora a um segmento de perguntas flash em que tens de responder o mais rápido e honestamente Ai, possível. isso deixa-me muito tensa. Vá. Catarina, porquê é que estão sempre a dizer para te acalmares? Pois, boa pergunta. Porquê? Porque não sabem lidar com a energia dos outros, no caso a minha. Não sabem lidar com a espontaneidade e com a extroversão. Qual é o truque para a história não tomar conta das mulheres? O truque é conhecer a história e é saber, precisamente ao conhecê-la, que os direitos nunca estão conquistados e que, portanto, as primeiras pessoas que podem ser alvo dessa retirada de direitos são aquelas que têm que se impor. Depois com os aliados e tudo isso, mas têm que ser elas. E esse é o truque, é conhecer primeiro para saber que não é garantido. Se pudesses escolher, quantos anos terias agora? Acho que teria os mesmos que tenho agora, sinceramente. Depois podemos elaborar sobre isto a seguir, se quiserem. Estás ansiosa por ser mais velha para descobrir se vais ser uma jornalista e mulher consagrada? Não tenho esse tipo de ideias. Não, é a resposta rápida. O que farias para ir para o Panteão? Ai, credo. Nada, não tenho essa ambição também. Preferias nunca mais sentir o sabor de uma maçã ou nunca mais cheirar um pão quente? Preferia nunca mais comer uma maçã, porque eu não gosto muito de maçã. Gender calling é uma forma de dizer odeio homens. Não. É uma forma de dizer há questões a resolver e queremos também os homens, nada disso. Quando falas na televisão, tens mais medo de gritar isto é tudo uma palhaçada ou de aceitar a palhaçada e não gritar nada? Ai, tenho mais medo de deixar a minha voz interior passar para o exterior, sim. Pistácio ou pevides? Pistácio. Se todos os líderes políticos fossem mulheres, isso significava mais igualdade ou mais desigualdade de género? Dependia daquilo que essas mulheres fizessem. Tendencialmente és de Lisboa. Não sou de Lisboa, mas estou cá desde os 18 anos. 14 anos de Lisboa, dá-me direito a quê? A nada, a votar em Lisboa só. Ir às marchas, essas coisas. Divertir-te em Lisboa. Divertir-me em Lisboa. Identificas-te com uma vertente mais ingênua da vida? Não mais ingênua, mas com uma vertente apaixonada que, por vezes, é confundida com ingenuidade. Se o mundo tivesse acabado ontem, o que é que farias hoje? Acho que estava a ser cremada, provavelmente, que acho que é aquilo que quero. Quer dizer, hoje se calhar não, porque não sei se é essa rapidez, não é? O mundo acabar ontem, morrer e ser logo cremada. Não sei os timings, também não quero saber. Sim. Também há de haver aqui alguém que sobreviveu para cremar as pessoas. Exato. Usas shampoo para cabelo comprido ou para cabelo pintado? Não pinto o cabelo, ainda. Admites que quando saem reels do teu podcast, ficas a ver se estás gira antes de os aprovares? Faz tudo parte, não é? Inclusive, não fica a ver se estou gira, fica a ver... Por acaso nem é tanto isso, fico mais a ver as minhas caras, porque às vezes eu estou tão atenta que faço assim... Fico assim, agora as pessoas não estão a ver, não é? Mas faço uma cara demasiado atenta ou demasiado pensativa e que pode intimidar as pessoas. Fico mais a ver isso, a minha expressão. Qual é a coisa que mais te irrita depois de machismo e temas como estes são uma seca, portanto não respondas nada semelhante? Qual é a coisa que? Mais te irrita depois de machismo, mas temas deste género... Ignorância, ok. Eu já percebi. Ignorância e erros ortográficos e sobranceria. Analfabetismo ou cirrose? Eu acho que diria o pior é analfabetismo,
porque o analfabetismo também não te dá, aqui já buscar uma reflexão lógica, Ok. não te dá pensamento crítico e reflexão, e se tu tiveres essa reflexão, se calhar não chegas à cirrose. Quando tens um convidado ou convidada que te deixa excitada, consegues disfarçar ou eles percebem sempre? Nunca aconteceu. Ah, Nunca. impossível. Nunca aconteceu. Já me deixaram entusiasmada no caso, porque eram pessoas que eu admirava. Mas mesmo assim, quando começa a entrevista, não... Não confundes as coisas. Nunca. Nunca ficaram a trocar mensagens depois. Não. Catarina. Não pensar quem é que poderia ter sido, mas não. Morangada ou morangosca? Morangosca. Qual foi o grande trampolim para chegares onde estás hoje? Incrivelmente eu própria. E o meu cérebro e a minha resiliência. Filipinos ou Oreus? Oreus. Quem além de ti é que devia ter os louros pelo teu sucesso imenso? Tenho pessoas que me ajudaram, mas sinceramente ninguém. Eu mesma. Agora podia fazer todo um discurso tipo Cristina Ferreira vibes, não é? Sobre de onde é que eu vim. Mas efetivamente eu vim de uma aldeia, no Mas centro... tu até tens esse desejo, não tens? Tu tens vergonha, mas tens o desejo também de dizer. É tipo, Não, efetivamente, eu nasci numa aldeia, numa freguesia que faz parte do concelho de Orém, que é Fátima. Portanto, é todo um contexto completamente diferente da capital lisboeta. és católica. Eu estudei num colégio católico. Agora sou aquela coisa da católica não praticante. Não és católica. Ele está lá em Ok. cima. Acredito, quando preciso peço. Claro. Não, é aquele género. Uma boa Acreditas católica. que há uma força superior, mas não concordas com tudo o que a igreja diz. Exatamente. É a Portanto, frase mais é- clássica que existe, sim. É mais isso. Sobretudo quem trata os meus temas, né? Tenho muitas enfim, considerações sobre várias coisas que foram feitas ao longo dos anos. Como há bocado eu estava a dizer, conhecer a história é simultaneamente um poder, mas também depois há coisas que tu, ao ver, já não consegues deixar de ver, não é? Já não consegues deixar de saber. Isso depois também te faz ser muito mais crítica em relação a muitas coisas. Isso depois também se torna cansativo, em último caso. E faz-nos odiar Deus. Não Deus, mas as pessoas que usam a figura de Deus para criar uma instituição com valores que castram as mulheres e todas as pessoas que não entram numa certa categoria de como é que se deve viver, amar e estar. E cada vez que ouço mais relatos, por exemplo, uma das convidadas do Dona da Casa foi a Isabel Moreira, que contei também que estudou num colégio católico e ela estava a contar sobre o ritual da confissão, que também foi um ritual que eu também sempre odiei. E no caso ela dizia que durante a confissão dela que o padre fazia perguntas sexuais do género quando está a tomar banho, olha para o seu corpo, toca no seu corpo, mas descreva-me lá, vamos começar da cintura para cima, o que é que vê? E que aquilo, né, para uma criança, foi um trauma gigante. E eu própria comecei a pensar naquilo que eu sentia quando ia à confissão, que nunca esteve neste nível, mas eu lembro-me de, antes de chegar ao momento da confissão, de ter que pensar em pecados. Igual. E os pecados era, não acabei o prato, deitei comida fora, Gritei aos respondi mal meus à minha pais. mãe. E lembro-me do sentimento de culpa, não é? De estar ali e de ter que inventar pecados. Eu mentia, eu pecava na confissão. Porque Pronto. eu tinha de mentir coisas que eu achava que não... Sim, pronto, eu tenho 6 anos e acho que não pequei. Não me lembro o que é que fiz Sim. de mal. Somos todos pecadores. Disse uma asneira, uma coisa assim do género, e que aquilo colocava em cima de ti uma culpa que depois de repente se dissipava com rezar 3 Ave Marias e 2 Pais Nossos. Mas até à próxima, não é? Até à próxima Claro. confissão. Eu dou sempre o próprio à minha avó porque ela agora, o padre da aldeia dela, de vez em quando isto. Há muito tempo que não se confessa, venha cá e a minha avó agora responde, eu não pequei. E ele passa-se, chateia-se muito, ele assim, olha para a minha vida, o que é que acha que eu fiz? Sim, e depois também havia outra coisa, que era com o comer a hóstia, tu só podias comer a hóstia se te Não se confessasses. diz comer a hóstia, comer é outras coisas. Tomar. Tomar a hóstia. Estão a ver, é a parte do não Tu achas que praticante estás a, entrar comer, aqui. estás a comer o corpo Estás a de Deus? comer... Mas eu lembro-me Mas de... tu gostavas de comer o corpo de Deus, agora uma parte. Se o corpo de Deus fosse o corpo de Jesus, Ou seja, Jesus quando- Cristo, Sim. tu gostavas Há aquela de comer. coisa do Deus grego, não é? Que às vezes se diz em relação a algumas Não pessoas. estamos a falar desse. E também há falar- várias representações de Jesus O Deus Cristo. que eu vejo é sempre crucificado e com sangue. Não Ouve, sei se é Jesus muito... Cristo morreu jovem, portanto ele esteve sempre em forma. Ele não Era um chegou- bocadinho Eu acho que isso subnutrido. era mais por causa da fome, exato. Pois, ele era um bocado E da subnutrido. pobreza. Se isso é um problema para ti e já não o podes comer, ok. Mas eu tinha um ponto que vos queria dizer, que era o quê? Sobre a hóstia. Que era, eu lembro-me de ter discussões com a minha mãe, lá está, desde criança muito opinativa, que ela dizia, não podes comer a hóstia porque não te foste confessar.
Ou tomar a hóstia. Peço desculpa. Tomar a hóstia. A boca que Eu foste pensava para assim, mas porque depois também havia visões contraditórias. Havia outras pessoas que diziam que era só se tivesses cometido um pecado mortal, é que não podias tomar a hóstia. Mas eu não posso comer aquele pedaço porque, lá está, porque não terminei o meu prato, porque, quer dizer, é a questão do poder desmedido. Passas a ser indigna de não é? Sim, um poder desmedido de uma instituição criada por homens, pessoas, não é? Mas foram sobretudo homens, que depois rege toda a tua vida de uma forma castradora. Mas a religião em que eu acredito, e o Deus em que eu acredito, é um Deus, lá está, que gosta de todas as pessoas. Olha, isso por acaso está-me a fazer agora lembrar de uma história, que eu, quando estava na escola, pá, no 7º ou 8º ano, tinha um professor de história que fazia sempre aulas muito dinâmicas. E houve uma vez que ele nos pediu para, na semana seguinte, nós trazermos revistas, tipo Visão, Sábado, do género, ou jornais Expresso, etc., com algum conteúdo, alguma reportagem que nós quiséssemos debater. E eu levei uma visão cuja capa era se Jesus Cristo seria ou não a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E era todo um artigo sobre aquilo, etc. Eu lembro-me de ter uma discussão enorme com ele, porque ele era um colégio católico, não é? Claro. Também a pessoa mete-se no fogo e, enfim, e quer mesmo... Go, pequena Catarina. E ter uma discussão enorme com ele, porque eu já na altura, até por uma questão lógica, não é? O que é que Deus diz? Na minha igreja todos são bem-vindos, independentemente das suas características. O pobre, o rico, o bem vestido, o mal vestido. Então também o heterossexual, o homossexual, o cisgênero, o transgênero, etc. E ele dizer que não, que havia todo um conceito de homem e de mulher, da procriação, que era também isso que supostamente, segundo ele, Deus defendia, da família, enfim, do casamento ser para a procriação e de não ser só com a união de duas pessoas e, portanto, nesse sentido, não fazia sentido um homem e um ainda homem menos casarem. o prazer. Pronto. O casamento também não envolve prazer. Não envolve. O casamento é Pois. fazer filhos. E lembro-me já na altura de ter uma discussão enorme com ele sobre isso. Pronto, sempre gostei muito de discutir, sobretudo, mas de forma saudável, não é? Mas de construir uma opinião e depois de ter uma conversa em que eu, enfim, pusesse a minha opinião na mesa e conseguisse explicá-la e rebater argumentos. Tu achas que hoje em dia ainda gostavas do teu professor de História? Se tivesse essa discussão com ele agora? Para já, hoje em dia, acho que seria muito mais rápida aquela discussão, não é? Acho que dava 2 ou 3 argumentos e a coisa ficava por ali. Mas gostava de o encontrar. Mas eu não sou muito uma pessoa de pensar no passado. Nunca fui. Vocês são. Vocês têm cara de quem é... Porquê? Não sei. Parece-te que vivemos presas ao passado. Somos pouco modernas, é o que isso quer dizer. Não sei. Rapazes giros devem... Não sei. Acho que as nossas ideias são retrógradas. Não, até agora não tenho nada a dizer sobre isso. Se bem que eu concordo com tudo o que tu disseste sobre a igreja... Mas tu és católica, tens cara de católica. Eu sou muito católica. É. Católica, tipo, vais à missa aos domingos. Sempre. Então não vai? Tu também. Eu às vezes vou para fazer companhia à Ana. A Titi às vezes vai ver quem é que está lá na igreja. É isso, eu adoro. Na Adoro a homilia. rotina de missa. Isso contem comigo. Não, há missas brutais. Eu já fui a missas, gostei mesmo muito. Mas é sempre sobre as pessoas que estão a gerir aquele momento. Se for um bom padre... Também só há padres, não é? Não há mulheres. Se for um bom padre dinâmico com um discurso... Porque, na verdade, o discurso de Deus é um discurso de inclusão, é um discurso de alegria, de comunidade, de celebração, de entreajuda, que são tudo valores com os quais eu concordo, naturalmente. Eu não tanto. E Pois. é por isso que às vezes me afasto um bocadinho da igreja. É quando começamos a ir por essa perspectiva... É, porque às vezes... Perde-se o cerne. É. Perde-se o cerne. O que era a origem da igreja. Eu acho é? que se perde... o homem toma conta da sua família e dá-nos oportunidades a todos de irmos mais longe enquanto sociedade. O chamado provider, não é? Sim. E quando começamos Que a às vezes perder isso, eu começo-me a afastar um bocado. Não queres trabalhar, não queres ser independente. Exatamente por querer ser independente é que não quero trabalhar. Boa sorte. Catarina, E tu? no teu podcast Dona Sim. da Casa, Isto não é a tua entrevista. Agora ias-me começar a fazer E perguntas. tu, só para, enfim... quando tu levas lá um convidado ou uma convidada, tu achas que quem te ouve é quem já está mais ou menos de acordo com as vossas ideias e por isso sobra pouco para chegar a alguém que de repente ouve e está, nunca tinha pensado sobre este tema deste ponto de vista?
É assim, eu faço um esforço para levar pessoas de opiniões muito diferentes entre si. Já levei várias pessoas, por exemplo, em relação a questões políticas, pessoas de esquerda, mas também já levei uma Assunção Cristas, que é contra a IVG, por exemplo, e a favor das touradas. Já levei pessoas do PSD, Teresa Anjinho do CDS, enfim. Eu acho que o segredo de levar pessoas que têm opiniões diferentes, o segredo do meu programa, no caso, é que se nota que é possível ter um debate lógico, com algum decoro, com alguma, enfim, sem ser sensacionalista, aos gritos, etc. Mesmo sendo pessoas que à partida não têm ideias com as quais as pessoas que ouvem mais o podcast se identificam. Porque eu acho que quem ouve efetivamente terá, como os temas são aqueles que vocês referiram, mulheres, questões do poder, racismo, etc. À partida, embora os direitos humanos não sejam nem de esquerda nem de direita, mas à partida são pessoas que estarão ali mais no centro-esquerda. Mas ainda assim, uma das entrevistas, por exemplo, mais elogiadas até hoje foi essa, da Assunção Cristas. Porque é uma pessoa com quem tu consegues ter um debate, lá está, com alguma sobriedade, mas que continua a ser sólido. Sim, o que muitas vezes acontece é que se fala de dar a conhecer histórias ou pontos de vista que falam sobre essas questões de feminismo ou questões de desigualdade, mas que depois falam para um público que já está consciente disso. Sim. E que, portanto, se quem não está consciente dessas questões vai passar a conhecer, vai estar disponível a ouvir. Eu acredito que sim, e aliás, mesmo as pessoas que têm propostas mais progressistas, etc., também as questionam nesse sentido. Por exemplo, agora trouxe várias pessoas, depois do resultado das eleições, né? Trouxe várias pessoas da esquerda que eu perguntei, e com perguntas mais ácidas, digamos assim, o porquê deste declínio e enfim, onde é que nós podemos também atribuir a culpa à esquerda, mas também de uma forma incisiva, e esse para mim é sempre também um ponto essencial, que é imparcialidade, factos primeiro, etc. E eu acredito e sei que há mesmo pessoas que ficam com curiosidade, porque já sabem qual é que é a minha abordagem, para ouvir mais sobre isso. Acho que noutros meios, se calhar mais mainstream, tu já meio que consegues identificar qual é que vai ser a abordagem daquele meio, então, como antecipas isso, já não queres ouvir. Ali, eu acho que tento e acho que consigo ser bastante transversal nessa ideia de questionar as pessoas. Agora, não o faço é aos gritos, não o faço é... Que pena. Eu adorava que te passasses. Eu lembro-me de um dia gritar. fazeres uma pergunta à Mariana Mortágua, ela não estava bem a responder e ela comentou de género, não estou a citá-la, é apenas parafrasear, está bem? Não me venham aqui depois do género. Sim, Catarina, obrigada por estares a fazer de advogada do diabo, sim, estás a fazer o teu papel. Sim, sim, sim. Lixada! Sim, eu trazer um tema e dizer, agora quero trazer este tema, já voltamos à política, mas vamos já voltar à política. Sim, ali quem manda sou eu, não é? Se voltamos ou não, primeiro que tudo. E depois é assim, não é um convidado que define os temas, Claro. não é? Eu, enfim, tenho uma missão de serviço público e o jornalista supostamente é essa pessoa que consegue fazer essa radiografia geral. Mas lá está, até pessoas mais de esquerda, o Rui Tavares, que foi um exemplo mais recente, tens que fazer as perguntas que as pessoas no seu dia-a-dia fazem. Claro. E que também, quem não gosta dele quer fazer. Exatamente. Isto não é só, não convidas só para dar palmadas nas costas. Ou pelo menos quem tem dúvidas de alguma coisa. Ou... Não, aliás, eu não convido para isso de todo. Eu convido porque são pessoas relevantes do espaço público, mediático, não são só figuras políticas, são também alguns artistas, pessoas da sociedade civil, etc. Mas para trazer, de facto, as coisas boas que fizeram e explorar essa parte, mas também para explorar o que eventualmente não está a correr tão bem ou a parte menos positiva para alguns. E também, quem sabe, umas conversinhas no final, umas palmadinhas uns aos outros, isso, Ela pronto, quer isso é mesmo- aquelas coisas que nunca se sabe, às vezes podem surgir. Porque nós começámos a percebermos disto connosco, não é? Ou seja, Aconteceu com fazemos vocês isso. já? Trocarem mensagens com alguém depois do... imensas. Quase todos. Mas as duas ao mesmo tempo? As Não, duas para depois, um? entretanto, Não. decidíamos, olha, Decidíamos. qual é que Ou às preferes? vezes eles é que decidiam. Pronto, sabes que os homens ainda têm esse problema de serem eles a tomar as decisões. Às vezes eles é que E nós, decidiam com pronto. qual... Isso nunca Não. criou rivalidade entre vocês? Eu Não. quero aquele. Não, eu A quero verdadeira aquele. sororidade não tem disso. Qual é que é o teu tema, Catarina? Porque vamos ter imenso tempo para falar sobre o tema. É? Então Sim. estamos a... Vamos ter um tempão, a sério, lança o Quanto tempo é que tema à temos? vontade. Não te vou dizer, é uma surpresa. Então, o tema que eu decidi trazer é o tema da confiança. Porque, da minha análise profissional, de pessoas que eu vou conhecendo, etc., a confiança é aquela coisa meio mística que tu não consegues apalpar, mas que
leva pessoas que às vezes não têm assim tanta solidez intelectual ou tanta, enfim, capacidade, como queiram chamar, mas se forem muito confiantes, têm essas oportunidades. E a confiança é tu acreditares em ti, mas é muito mais que isso. É confiança para tu chegares a um sítio e falares com as pessoas, para te apresentares, para ires para cima de um palco e falar, etc. E conheço também várias pessoas que têm toda a parte intelectual muito bem estruturada, e um imenso conhecimento, etc. Mas depois, como não são muito confiantes, não têm as oportunidades que podiam ter. A confiança engana-nos. A confiança engana o público também. Porque tu podes ouvir uma pessoa que, de facto, se depois pensar sobre isso, não disse nada de especial, mas a performance que teve foi tão boa que tu até te vais lembrar melhor do que foi dito por essa pessoa do que pela outra. Aliás, isso é um dos segredos para a vitória estrondosa. A vitória não foi vitória, eles não ganharam, atenção. Mas para o crescimento estrondoso do Chega, não é? Que há toda uma performance confiante e cheia de pujança e de uma postura aguerrida que atrai as pessoas. Mas então, no fim de contas, o que é que vale mais mesmo? É seres inteligente e teres as ideias certas ou é só saberes como comunicar? Eu acho que eventualmente a confiança, se não for acompanhada dessas ideias certas, vai acabar por explodir em nada. Não dura, não perdura. Não perdura. Mas a confiança numa fase inicial e até em momentos de aperto, em maus momentos, essa confiança é o que te vai fazer manter-te nesse espaço público. Porque isso também acontece, aqui se calhar é diferente, e eu adorei a expressão solidez intelectual. Está a tocar. Ai, a sério? Pronto. Eu avisei, mas eu gostava que terminasse a tua frase, Titi. Isto foi muito rápido. Só para darmos outro exemplo igualmente, não é? Falaste do Rui Tavares. O Rui Tavares... Um confiançudo, toda a gente sabe. Mas há ali uma dose de confiança, há uma bem. dose de confiança que é mais subtil em alguns momentos, não é tão espalhafatosa, mas que muitas a subida do LIVRE deve-se também a uma pessoa que conseguiu, mais sólida intelectualmente, chegar a um maior número de pessoas também, porque passa uma ideia de, apesar da calma, de que está completamente confiante das suas palavras. Desde quando é que tu percebes alguma coisa de política? Não, eu percebo do Rui Tavares, é diferente. Isto foi estranhíssimo. Ainda bem acabou de que não acontecer. foste tu a entrevistá-lo, porque se calhar tinha conhecido aquilo que é. Percebes? Eu adorava Entrevistar. entrevistar Ele, se calhar o Rui aceitava Tavares. vir aqui. Querem o número dele? Sim, o número que queremos, depois logo vemos o que é que fazemos com ele. Depois decidimos, mas o podes número, mandar o número. se puder. E no teatro diz-se muito isso também de errar com confiança. Ou seja, começas ensaios, não fazes ideia o que é que estás a fazer ainda, o pânico. Há pessoas que vão experimentar uma cena pela primeira vez e vão com medo, porque acham que vai ser mau, não têm confiança. E depois há outras que vão experimentar e vão tão confiantes nelas próprias, embora saibam que vai correr mal. Mas até dá a volta e parece que deu certo. Yeah. É. Porque foram e assumiram. Eu não sei ainda o que é que estou a fazer, estou a descobrir. E isso é assumido. A pessoa que vai tentar a meio gás já perdeu antes de começar. Tal e qual. Sim, e isso sente-se. As pessoas sentem isso. Não vou dizer que é de energia, porque senão entrávamos aqui no outro tema, mas as pessoas sentem isso. Mas isso também pode ser trabalhado. Essa confiança também pode ser trabalhada. Também acho que quanto mais tu estudas, e eu falo por experiência própria, quanto mais estudas, mais lês também, lá está, mais forte te sentes, então mais confiante também. Pois nós já tivemos Ficas. uma conversa parecida aqui com uma convidada e eu tenho que voltar. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que isso causa mesmo o efeito contrário e É porquê? isso vai-te fazer menos confiante. Tu teres mais Saber mais? consciência do que é que se passa no mundo, claro. Mas não é nesse sentido. Imagina, por exemplo, eu estudo e faço muitas coisas sobre feminismos, etc. Quanto mais eu souber, mais confiante eu vou estar para fazer uma entrevista, por exemplo, Mas porque eu sabes o tenho que esse conhecimento acontece? Tu todo. depois ficas só refém das ideias que leste dos outros e deixas E as de ter a tua tuas? identidade. Não, mas eu faço esse esforço. Eu leio e a partir daí retiro, faço uma análise crítica. Acho difícil se eu ler as mesmas coisas que tu, se calhar também já sei o que é que vais dizer a seguir. Eu prefiro Mas eu posso dizer e questionar ao mesmo tempo. eu prefiro ser mais original e ser eu a criar essas próprias ideias e quando quero transmitir uma coisa são tudo coisas que eu pensei sozinha. cabeça. Exatamente. Mas tu não pensas nada a partir do nada. Tudo aquilo que tu pensas é a partir de Não alguma pensas coisa. tu, Catarina, eu penso. É diferente. É que tu podes vir a perder a tua identidade se te agarrares tanto a esse tipo de... Nós mascaramos com a palavra conhecimento, mas pode ser, na verdade, fraca autoestima, que é achares que o que tu dizes não é suficiente
E por isso tens de ir ler e ver o que outros disseram e fizeram. Mas sim, mas isso, lá está, aí entra a confiança, que é, tu nunca vais conseguir ler tudo sobre tudo, não é? E tens que estar confortável com isso, ninguém. Isso também é outra questão que não há tempo Não há assim tanta coisa para ler. Se tu pensares bem o que é que vale a pena ser lido, tu tens tempo para tudo. Achas? Acho que a vida é longa o suficiente. Porque também não podes ser preguiçosa. Nós não estamos aqui a dizer, não é? Ou seja, Olha, essa coisa que me dizem é que eu não sou preguiçosa, porque já viste as minhas entrevistas? Eu preparo-me imenso. não tens que ficar na defensiva. Não, eu agora só a dizer estou para o ar. ofendida, Estou só a porque- dizer para o ar. Estás a ver? Eu Não disse, se pode falar não com sejas- jornalistas. Convida uma pessoa e depois nem sequer faz o trabalho de casa. Tu é que estavas aqui. Não é? Eu adoro discutir, saber. Nós estamos só a discordar um bocadinho de ti. Tu Os começas aqui a jornalistas armar. é sempre um choradinho em toda a parte onde vão, que não se pode falar com Eu acho eles. que é um lado de advogada que eu nunca fui. Que eu gostava de ter sido advogada. Gostava não. Eu, se gostasse, teria ido para direito, não é? Mas era uma das possibilidades. Catarina, passamos agora ao nosso segmento final deste podcast, chamado Clickbait com Sentido, e vamos, em conjunto contigo, escolher o título deste episódio. Queremos, acima de tudo, que as pessoas tenham muita vontade de carregar. E pensei, o quê? É a Catarina a dizer isto? Nunca pensei. Uau. O que é que eu disse assim de... É o que vamos agora ter Bombástico. de descobrir. Às vezes também Falámos da criamos. igreja há muito tempo, Falámos não foi? da igreja. E a igreja é sempre assim um tema, não é? Nunca ninguém pôs a igreja como título. Não, Pronto. Não. não. Só que a tua Mas opinião pode ser sobre qualquer coisa sobre o Jesus Cristo. Jesus queria... Ai, não vais pôr aquela... Não, eu calei-me, eu Pois só eu estava a sorri. pensar a parte da hóstia e de comer a hóstia. Pode ser, eu tenho de ser ácida com... Estranho. Acusam-me Acusa. Acusam-me de ser de ácida. ser ácida. Como se fosse uma coisa muito grave. Já fui acusada de ser ácida. Eu acho que é mesmo ter de ser ácida também. Eu não disse isso. Não sei se disse Sim. isso ou não. Mas ter de ser ácida, é estranho. já assumiste. Exato. Mas pode ser, tento ser ácida, ponto. Falho? Em pergunta. Em Sim. pergunta. Pode. Não sei, também não gostaste muito, não tem de ser. Não é muito excitante, mas Pois, é estás a ver, ok. tu também queres, tu também estás naquele limite, tu queres um excitante, mas não pode ir longe demais, não é? Exato. Então, se a minha acidez provoca, sim. Sim, gosto. Gostas? Gostei. Ok, Gostas? portanto, se a minha acidez provoca ponto de interrogação, sim. Sim, gostei. Gostas? Achem mais tchanã. Pronto, Gostei, boa. São bons para títulos, vocês. por nós está fechado. Ok. Queremos agradecer muito à Bruá por a oportunidade que nos dá de estarmos aqui hoje a gravar neste estúdio maravilhoso e ainda... Atenção, ouçam esta nova. O Observador tem imensos podcasts que vocês podem ouvir. Imensos. Nas mais variadas plataformas. Tem o YouTube, o Spotify, Apple Podcasts, o site do Observador. What? Até uma app. Uma app, OMG. Portanto, façam um favor a vocês próprios e vão ouvir. Todos Próprios, os próprios e podcasts. próprias. Também temos que ser inclusivos. Enfim, Pronto, tu podes Mas ser o tu que falas quiseres. sempre assim, Catarina. não sempre, mas quando chega um evento digo boa tarde a todos e a todas, ou a todas e a todos, se tiverem mais mulheres. Depois, obviamente, não passo o discurso todo a dizer eles e elas, estamos cansadas Sim, e cansados, não é? pronto. Que isso é cansativo. É isso, mas acho um bocado mal, então estás-me a corrigir no meu próprio Mas programa. é só, pronto, achei que Tudo bem. quererias ficar a ser uma pessoa melhor, mas há pouco disseste também que o conhecimento a mais pode ser prejudicial, portanto, peço desculpa. Catarina, afinal, é muito provocante. É de ok. facto ácida. Já percebemos de onde vem a Já sabemos, acidez. a resposta está correta. Correta, sim. Ponto. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada Obrigada. por teres vindo. Dona da casa. Da minha, não é esta. Vou voltar para a minha agora. Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser. E nunca vamos também contar uma obra. Agora estava aqui a escrever e Podemos falar. Chama Pequenas Reivindicações de Liberdade. Reivindicações Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. de liberdade. Pessoas incríveis.